Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da História da Paraíba para PMPB, concurso da Polícia Militar da Paraíba, agora 2023. Então, se você está chegando agora no canal, está assistindo as nossas aulas, curte, comenta, compartilha, que é muito importante, e segue o nosso canal, porque a gente vai estar postando todo o conteúdo de História e também de Sociologia para esse concurso que vai ser agora em outubro, tá certo? Então isso é bem importante para a gente estar crescendo, ok? E se você quer ter acesso a um curso, um material em PDF, eu estou deixando o link aqui embaixo para você comprar uma apostila, tá certo? Que eu elaborei a parte de História e a gente tem outras, o curso completo nessa apostila, ok? A aula que nós vamos dar hoje é sobre o Revolta de Quebra-Quilos, que é uma revolta muito importante no século XIX na Paraíba. Na aula passada, nós falamos sobre a revolta do ronco da abelha. E veja, esses dois movimentos, eles são casados, podemos dizer. Um acontece em 1850, na década de 1850, e esse agora vai acontecer na década de 1870. Então, eles estão próximos historicamente, e eles têm características muito parecidas. O que é? Veja, o cômputo central da história é que há um levante da população, de uma massa populacional, contra medidas do Estado. Nessa revolta de quebra-quilos, e ela é muito importante porque, inclusive, ela começa na Paraíba, ela começa na cidade de Campina Grande, com um homem chamado João Carga d'Água. E por que o nome Revolta de Quebra-Quilos? No século XIX, o Estado, quando eu digo Estado, eu estou dizendo as estruturas estatais, elas não atuavam como hoje em dia, que o Estado ele toma conta da regulação da sociedade. Como assim? Então, hoje em dia, por exemplo, quem define quanto pesa uma coisa, quem define certidão de nascimento, de óbito, quem regula essas coisas da nossa vida é o Estado. Então, por exemplo, vocês estão fazendo concurso para a Polícia Militar da Paraíba. Vocês serão agentes públicos estatais, com um regime público estatal, um agente público. E você vai, por exemplo, com seu poder de polícia, fazer uma blitz policial. Você vai com seu poder de polícia entrar no estabelecimento que não tem o determinado lá extintor de incêndio, alguma coisa do tipo, ou num ambiente que esteja fazendo muito barulho, e você vai lá como agente do Estado e vai entrar, autuar aquele lugar. O que é isso? É o papel do Estado. Naquele momento, em 1870, o Estado não fazia isso. Então, por exemplo, quem regulava essa questão de certidão de nascimento, óbito, casamento, era a igreja. E na questão dos quilos, né, que é o quê? São as medidas, a delimitação das vendas. Quem fazia isso era ou a própria população ou um poder local. Então, a revolta ela é contra isso. Por quê? E aí a gente tem que entrar numa característica, num contexto mais importante que é o Nordeste vivia uma crise muito importante. Essa crise do Nordeste, ela se estende desde o fim da era açucareira, quando lá no século XVIII, a gente vai ter o declínio do açúcar em detrimento do ouro. O Nordeste também perde de ser a capital do Brasil, porque sai de Salvador e vai para a região do Rio de Janeiro. Então, essa mudança, ela era já bastante impactante. Então, nós temos uma região que foi esquecida pelo Estado. O segundo momento acontece em 1808, quando a família real, com Dom João VI, chegam aqui no Brasil. Eles chegam onde? No Rio de Janeiro. Então você tem uma elevada carga de impostos para modernizar o Rio de Janeiro. Então o Brasil inteiro paga, mas quem vai ser modernizada vai ser a cidade do Rio de Janeiro. Então essa mudança gera um descontentamento muito grande no Nordeste brasileiro como um todo. E a Paraíba, ela tem essas duas revoltas muito importantes, inclusive a revolta do quebra-quilos, ela irradia da Paraíba, e essa relação ela é muito importante para a gente conseguir compreender o que foi o levante popular, que é isso que nós precisamos colocar. Então, a revolta, ela é um levante popular, ela é colocado pela população. Tanto é que os líderes, eles não são pessoas proeminentes na sociedade, grandes lideranças, não, muito pelo contrário, eles são pessoas do povão. Se a gente puder usar assim, eles são pessoas do povão. Ali são pessoas que vão catalisar essa manifestação popular e vão fazer com que o povo saia às ruas para quê? O nome já diz. O bom dessa revolta é que o nome já diz. É uma revolta que vai sair para as feiras para quebrar as coisas. Então, o símbolo
não é a balança, o símbolo da revolta é a balança, porque você vai pesar as coisas para dali você tirar o quanto a população tem que pagar de impostos e tudo mais. Então a população vai sair quebrando os instrumentos de medir. E é através disso que a gente vai ter uma grande revolta que vai irradiar da Paraíba quase para o Nordeste todo. Ele vai para Pernambuco, ele vai para Alagoas, ele vai para o Rio Grande do Norte. Você vai ter uma irradiação desse processo que vai ser um processo bastante popular, inclusive. Por quê? Porque a população saía para as ruas. Então, ia nas feiras, quebrava as coisas, ia na casa de governantes, ia em prefeituras, ia em igrejas matriz, e arrancava as coisas, quebrava. Chegaram a cercar prédios públicos. Então toda essa relação, ela vai estar acontecendo nesse processo e ela vai ser um movimento que vai se espraiar por todo o Nordeste e você vai ter do litoral ao sertão movimentos importantes de revoltas, movimentos onde você vai ter uma presença grande da população inteira se revoltando. E como é que isso vai ser sufocado? O Estado brasileiro, ele intervém utilizando a Guarda Nacional. Naquele momento, a Guarda Nacional a gente poderia utilizar como sendo a força que protegia o imperador, mas também protegia dessas revoltas. Então eles vêm para o Nordeste e aí vai ser uma grande repressão. Então você vai sair prendendo muita gente, você vai sair sufocando esses locais onde vão ter revoltas. Os principais líderes, o nome do principal líder é o João Carga d'Água, ele vai ser preso nessa revolta. E as cadeias públicas vão ficar lotadas porque era de fato um movimento popular, era um movimento amplo da população contra esse levante. Então, fazendo esse levante contra a mudança de registros daquela época. Então, após essa repressão estatal, a gente vai ter um Estado que vai acabar com isso e vai implementar essas mudanças, porque o governo de Dom Pedro II, que é o momento que a gente está, o segundo reinado, vamos lembrar que o segundo reinado ele vai de 1840 até 1888, ele tenta ser um governo modernizador. Essa é a grande característica. Então é um governo modernizador, que tenta empurrar. E aí que está a grande questão, veja, a gente não pode colocar que a população era contra porque a população não gostava, ou como se fossem pessoas burras, ou no sentido de tentar passar como se fosse gente que não queria o progresso. Não é isso. É gente que não foi informado do que era aquilo, gente que não tinha o Estado presente no seu cotidiano, e só chega ali o Estado para cobrar impostos, para mudar a relação de vida delas, porque também, veja, a população ela era extremamente ligada à Igreja Católica, e de uma hora para outra você perde o contato com a igreja. Então não é uma coisa menor, não é uma coisa desimportante você tirar um registro de nascimento da igreja. Você tem que entender que isso é uma questão cultural. É uma relação importante para entender como é que isso se refere no cotidiano daquelas pessoas, tá bem? E aí é importante também nesse contexto a gente falar sobre os cordéis, porque o cordel ele era a grande forma de profusão das ideias. Você vai ter uma ampla massa de pessoas analfabetas. Essas pessoas analfabetas elas vão saber muito através dos cantadores populares. E os cantadores populares eles vão ser esses principais cordelistas. O principal cordelista do Brasil é Leandro Gomes de Barros. Ele é um paraibano. Ele é da Paraíba. Inclusive, essa revolta de quebra-quilos e também a revolta do Ronco da Abelha, viu, minha gente? Ela vai ser muito retratada nos cordéis. E por que isso é relevante? Porque é da Paraíba que irradia esse movimento que você vai educar a população através dos folhetos populares. Porque o cordel, ele é algo barato, simples, e ele é algo também para a gente pensar que você decora. Então existem muito dos cantadores populares. Então como era uma grande forma de você levar essa informação para a população saber o que está acontecendo, para você não esquecer essa revolta. Porque uma revolta dessa não vai aparecer no livro oficial do Império. Tá entendendo isso? Então isso não vai aparecer lá no livro oficial. Não vai ser ensinado pelo Império, pela igreja. Isso vai ser ensinado onde? No povão. E como é que esse povão se expressa? Através do cordel. Aquela literatura popular, em cestilhas, que vai estar relacionando
as grandes feitos da população. E essa relação a gente precisa fazer porque este escritor paraibano, inclusive o Leandro Gomes de Barros, ele vai ensinar muita gente a ler e escrever. Tem muitas pessoas do interior do Nordeste e da Paraíba que vão aprender a ler através da literatura de cordel. Ok, meu povo? Então isso é pra gente entender. Essa é a segunda revolução, a segunda revolta do interior da Paraíba, muito importante para a gente entender o século XIX e as conturbações sociais. Porque a revolta de Quebra-Quilos ela vai acontecer no ano de 1874 até 1876. Veja, é um pouco antes do final do Império. O reinado de Dom Pedro II ele vai acabar em 1888. Então essa revolta ela é importante para a gente entender a crise social que havia no Brasil. Ok, meu povo? Então, estamos com conteúdo aí chegando para ver todo o edital da Polícia Militar da Paraíba, beleza? Então, dê aquela força pro nosso canal também, curta, comente, compartilha. E se você quiser material também em PDF completo, a gente vai disponibilizar questões também e tudo mais, clica aqui no PDF que a gente tá vendendo essa apostila aí para você, tá bem? Um forte abraço, tamo junto, até a aprovação.